Sua macaca. Sua neguinha. Fedida. Asfalto. Aquela nega do cabelo duro. Você tem mó nariz de tomada. Agora chega. É minha vez de falar. Eu sou Marisa Santos, eu sou uma mulher negra. Eu tenho cabelo cacheado, com a cor castanho escuro. Eu estou com uma blusinha preta, fundo preto com algumas rosas desenhadas. Né? Eu sou uma mulher preta, periférica. Eu sou a filha mais nova, uma família de 4 filhos. Né? Eu nasci e ainda moro aqui na periferia, no extremo leste de São Paulo. Meu nome é Bruna Arruda, eu sou uma mulher negra com 1,60 m. Eu estou muito feliz com a expressão radiante de participar desse projeto. Eu estou usando um vestido xadrez preto e branco. Eu sou graduada em gestão de recursos humanos, fiz uma pós em psicologia do trabalho. Né? Eu trabalhei por 10 anos, né, no mundo corporativo, eu resolvi sair. Né, e hoje eu trabalho na área de empreendedorismo social. Né? Eu atuo dentro de uma ONG aqui em São Paulo, e a gente trabalha com empregabilidade feminina. Sou engenheira química, fiz meu mestrado em engenharia mecânica, hoje eu faço doutorado em engenharia química também. Trabalhei 10 anos na indústria química, né, trabalhando com projetos de refinarias da Petrobras. Eu sou nova de área acadêmica porque eu dediquei a maior parte do meu tempo à indústria. Então, eu sou professora há 6 anos, mais ou menos. Eu sou Gina Vera Ponte, professora de educação básica há mais de 30 anos. Dia 11 de abril eu completei 30 anos, né? Então já passei um pouquinho dos 30. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos crespos. Estou usando óculos, estou aqui com uma blusa estampada. Além de ser professora, hoje eu faço parte de um coletivo estudantil, que é onde eu trabalho, que é no INSPER, que é uma instituição de São Paulo. Faço parte, sou mentora do coletivo estudantil Raposas Negras, que é do INSPER. Faço parte também do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do INSPER. E recentemente criei um grupo que chama MNE, que são Mulheres Negras na Engenharia. Eu atuei durante muito tempo na educação básica e de 2017 para cá, o projeto Mulheres Inspiradoras, né, que foi criado em 2014 e 2015, ele foi convidado, a partir de um acordo de cooperação internacional, a chegar a mais escolas com política pública. Então, de lá para cá, eu me tornei formadora de professores e professoras. Hoje eu atuo na Subsecretaria de Formação dos Profissionais da Educação aqui no Distrito Federal. Ele recebeu reconhecimento de 13 prêmios. Já em 2014, ele recebeu o prêmio Professores do Brasil. Em 2015, ele foi finalista no Professor Nota 10. Também em 2014, ele ganhou o 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos e foi indicado para representar o Brasil num prêmio internacional, que é o primeiro Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Letícia Veríssimo, tenho 23 anos, sou produtora de moda, moro em Pirituba. Meu nome é Tayane Bittencourt, eu sou uma mulher preta, tenho cabelo na altura do ombro, bem volumoso, preto, estou usando brincos, argolas e um colar. Eu faço comercial, editorial de moda, faço publis, desfiles, e aí o meu trabalho está mais voltado no styling, né? Que é recrutar lojas, falar com marcas e vestir pessoas, não só dentro de comerciais, mas pessoas famosas também. Eu sou gerente de projetos e eu trabalho com gestão de projetos há muitos anos já. E atualmente eu sou gerente de projetos na Purples, que é uma empresa multinacional, tem escritório aqui no Brasil, mas tem em outros lugares do mundo também. E eu sou gerente de projetos do Laboratório de Clima. A primeira coisa que a gente percebe nesse papo de racismo é que todo mundo acha que é natural. Que negro tem mais a que viver na miséria. Por quê? Ora, porque ele tem umas qualidades que não estão com nada. Irresponsabilidade, incapacidade intelectual, criancice, etc e tal. Daí, é natural que seja perseguido pela polícia, pois não gosta de trabalho, sabe? Se não trabalha, é malandro. E se é malandro, é ladrão. Logo, tem que ser preso, naturalmente.
Menor negro só pode ser trombadinha, pois filho de peixe, peixinho é. Mulher negra, naturalmente é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler jornal, ouvir rádio, ver televisão. Eles não querem nada. Portanto, tem mais a que ser favelados. Racismo? Aqui no Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença, porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico. Ele é educadíssimo, culto, elegante, tem umas feições tão finas, nem parece que é preto. Quem disse isso foi a Lélia Gonzalez, em 1983. Ela é uma das filósofas brasileiras, uma das primeiras que estudou a cultura negra aqui no Brasil e é fundadora do Movimento Negro Unificado. Além disso, ela é professora, filósofa, escritora e antropóloga. Uma das referências que a gente tem, uma mulher referência na cultura negra. A divisão e hierarquização de raças quando o Brasil era uma colônia é um legado que deixa rastros profundos até os dias de hoje, principalmente quando se fala da população negra, que carrega em suas vidas as consequências da escravidão. O Brasil é um país que passou mais da metade da sua história convivendo com a escravidão. Foram mais de 300 anos dela, para apenas 133 anos de abolição. Vamos refletir sobre este apagamento histórico da cultura negra? Quantos autores ou autoras negras as crianças e adolescentes leem na escola? Quantos professores ou professoras negras as pessoas tiveram ao longo da vida? Quantas mulheres ou homens negros ocupam posições de liderança no país? Qual a cor das pessoas mais influentes no país? Posso continuar fazendo diversas perguntas nesse sentido. E se formos pensar apenas nas mulheres negras nessas posições, achar uma referência fica mais difícil ainda. Ao serem vistos como inferiores e terem suas vozes e culturas invalidadas ao longo da história, a maioria das referências ao que é ser negro foi apagado da cultura de massa e transformado em motivo de vergonha. O que quero aqui, neste TCC, é fazer um movimento contrário, trazer para o palco aquelas que são menos ouvidas. Este documentário trará a opinião de 420 mulheres negras que responderam ao formulário de pesquisa, sendo 68% delas pretas e 32% delas pardas. E os relatos audiovisuais de 5 mulheres negras incrivelmente inspiradoras, das mais diversas áreas de atuação, que são exemplos das dificuldades que as mulheres negras sofrem na sociedade e trilham caminhos mais difíceis para conseguir reconhecimento e estabilidade em suas vidas. Quero que outras meninas e mulheres negras entendam que não estão sozinhas e que juntas somos mais fortes. Minha ideia não é esgotar todas as possibilidades e formas de empoderamento, mas tratar do assunto a partir de um dos caminhos possíveis. Crescendo em meio a racismo. Eu não me lembro de uma infância sem racismo. É impossível para mim fazer uma narrativa que não inclua reiterados episódios e violentos episódios de racismo. Eu e a minha irmã, nós éramos as únicas alunas negras do colégio, de uma cidade, uma região sul do país, né? Então, para mim, sempre foi muito difícil. Eu vejo que todos os traumas acabam respingando até hoje no meu modo de ser, no meu modo de agir, né? Porque eu sempre quis ser muito aceita, mas eu não sabia quem eu era exatamente, porque meu pai é preto, minha mãe é branca e eu não sabia o que eu era. As crianças do colégio ficavam chamando eu e a minha irmã de Mussum, de Pelé. Isso para mim era muito difícil e doía bastante. Então, a minha infância foi muito marcada pela presença de violência racial, assim. Xingamentos, agressões, nitidamente um tratamento diferenciado por parte de alguns professores. Eu me lembro de situações com outras crianças também, assim, xingamentos muito violentos e muito perversos de outras crianças. Na sala de aula, os meus não param de ficar me xingando com conotações racistas. E meu pai também conhecia ela. E eu não queria levar isso pra minha casa. Porque naquele tempo a gente ficava pensando assim, pô, eu vou falar com meu pai, vai falar que eu sou criançona, levou o papai pra mamãe. Então, assim, a gente tinha medo de contar isso e levar pra nossa casa.
Porque a gente achava que seria um problema também, porque a gente queria que nossos pais fossem até na escola nos defender. Porque naquele tempo isso era horrível. Nossa, que imaturidade é essa? Tipo, você era uma criança, ainda você tinha que ter esse sentimento de que você não podia falar para as pessoas dentro de casa. Várias situações de, tipo, preconceito em forma de piada na escola também, infância e adolescência. Era muito normal, né? Ai, o pé na cozinha, coisa de preto. 93% das mulheres entrevistadas consideram que já sofreram racismo em algum momento da sua vida. A recordação que eu tenho é que tinha um menino muito bonito na escola, que todas as meninas olhavam, e eu me lembro de ter olhado para ele também. E isso foi o suficiente para, na saída da escola, 3 garotos correrem atrás de mim para me espancar. E aquilo foi tão forte, assim, a recordação que eu tenho é que eu não fui espancada porque eu corri muito e consegui chegar na casa de uma pessoa que a casa não tinha porta, portão não tinha nada, era um vão. E a recordação que eu tenho era do dono da casa me enxotando e os meninos do lado de fora me esperando para sair e me espancar, e eu ajoelhei e pedi para aquele homem que me deixasse ficar ali até eles irem embora. Aquilo foi tão violento que eu não consigo dimensionar se houve uma lacuna de tempo, mas logo em seguida eu tive uma depressão, né? Hoje eu sei que foi uma depressão, na época não tinha esse nome, tão forte que eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar em pé, eu não levantava da cama. Comigo, eu tô errada aqui, tô vivendo errado, aí depois você entende, não tô vivendo errado, né? A sociedade, ela funciona dessa forma e funciona para fazer com que eu sinta que eu tô vivendo errado, mas não tem nada de errado com a minha existência. Assim, ali estava dado o recado, né, de que eu seria aquela menina para quem não haveria a possibilidade de afeto, de relacionamento amoroso, né? Então, eu apaguei isso da minha vida, enfiei a cara nos livros e fui estudar, né? Eu fui ter o primeiro namorado, eu tinha mais de 27 anos, né? Ter o primeiro relacionamento amoroso, eu já era bem mais madura, passei a adolescência inteira sem qualquer coisa relacionada a isso. Como que eu fui lidando com essa rejeição? Eu fui estudando mais. Eu sempre fui a primeira aluna da turma, eu sempre tive média acima de 9, né? Então, até hoje eu trago esse perfeccionismo da minha infância porque eu queria ser aceita no ambiente que eu estava e eu percebia que essa era a única forma de eu ser aceita, porque ninguém me aceitava, né, na época. As mulheres entrevistadas que afirmaram ter sofrido racismo indicaram os principais contextos da discriminação racial. Era possível selecionar mais de uma alternativa. 82% delas afirmaram ter sofrido racismo por conta da sua aparência. 60% por não serem iguais à maioria das pessoas do espaço. 49% por acreditarem que elas iriam roubar ou furtar o espaço. 26% por conta do seu modo de se vestir. Aí já comecei a observar que os meninos não me olhavam da mesma forma que as minhas amigas brancas que andavam comigo eram olhadas. O batom rosa não ficava tão bonito em mim quanto ficava nelas. O meu cabelo não ficava liso como ficava liso delas. Eu lembro perfeitamente que eu tinha que só ir preso com o rabo de cavalo, ou eu tinha que fazer uma escova, assim, e se não era escova, era um rabo de cavalo. Eu comecei a alisar o cabelo muito cedo, 9 anos, alisava. Acho que o produto nem existe mais, acho que já saiu de linha, né? De alisar, primeiro alisamento, daí quando eu fiquei adolescente, foi por relaxamento, o meu cabelo ficar aceitável, vamos dizer assim, palavra, menos pior. Desde que dava para botar a Mônica na minha cabeça, a Mônica esteve ali para fazer relaxamento no cabelo. Então, e eu fiz isso até os 19 anos. Mas foi muito difícil para mim, porque é isso, né? Então, é um cabelo difícil, não sei como lidar com o teu cabelo, não sei como arrumar o teu cabelo, então tem que alisar. E é ruim. Nariz, o nariz largo, né? Feio, o nariz bonito é o nariz fininho, é o nariz empinadinho. E aí eu detestava o meu nariz, eu lembro que eu detestava o meu nariz. Eu ficava olhando no espelho, tipo, fazendo assim, para ver como é que seria a minha cara se o meu nariz fosse menor. Mas é difícil encontrar base ainda pra gente. Tem, mas é difícil encontrar. Então não tinha base, não tinha
coisa com cabelo, não tinha nada assim. 77% das mulheres entrevistadas já quiseram mudar a aparência para disfarçar seus traços negros: pele, boca, cabelo, nariz. 68% delas já mudaram alguma vez a aparência. A plástica do nariz eu desisti por medo. É assim, eu falei, não. Meu nariz, tipo assim, não é que o nariz era feio, eu queria que ele fosse só fino. Eu falei, não, eu não vou gastar. E se ficar ruim? Se ficar ruim pra minha saúde, eu não conseguir respirar direito. E eu acabei desistindo. Assim. Ainda bem que eu desisti. Involuntariamente, eu fazia algumas coisas para evitar que eu fosse uma criança negra, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso, né? Mas para evitar xingamento, porque eu queria fazer parte do grupo, eu queria ficar no contexto, eu queria me sentir valorizada, eu queria sentir que eu tinha amigos, e eu percebia que a questão racial ela me afastava de tudo isso. Então eu tentava amenizar com alisamento no cabelo, eu queria me parecer mais, né, com as meninas que eram da minha época, que eram da minha cidade. A boca grande em pessoas brancas é ok, com a gente não é. A gente usar dread não é ok, eles usarem é ok. A gente usar um turbante não é ok, eles usarem é ok, entendeu? E é isso que me irrita muito, muito. Eu não conheço meu pai é um homem negro, eu não conheço meu pai, e a minha mãe, a minha avó e a minha irmã são brancas. Então eu fui criada numa família em que a negritude não era discutida, né? Tipo, ser negro, ser uma pessoa racializada não fazia parte dos diálogos na minha casa. Então, tipo, eu não tive base, eu não tive ninguém para me mostrar, eu não tive base para dizer, olha, minha filha, tu é uma mulher preta e tu vai passar por isso, isso e isso. Existe uma grande chance de tu passar por essa série de coisas aqui e a sociedade funciona assim por causa disso. Comentários espantados por perceber que eu fazia parte da minha família, sendo que eu era uma menina preta e a minha mãe era branca, e aí, tipo, a minha irmã mais nova também era branca. Até a sexta série, até a oitava, eu lembro que minha autoestima era muito baixa. Eu vivia me comparando, assim, com as meninas. Eu lembro que as meninas tinham essa questão de andar comigo, pra todo mundo olhar pra elas, basicamente. E a minha autoestima era lá no chão, né? Então, tipo, eu lembro de ser pequena, de estar crescendo, de ser adolescente, e aí, tipo, não pensar em perspectivas muito ambiciosas, se a gente for pensar assim, porque eu não via pares, eu não via representatividade de outras mulheres ocupando lugares diferentes. Por exemplo, teatros da escola. Nos teatro eu queria ser Maria, mas eu não podia ser Maria, mas ninguém me falava porque eu não podia ser Maria. Acredito que para ser mais aceita pelas pessoas, preciso ter a aparência próxima com a de mulheres brancas. 48% das entrevistadas concordam com essa afirmação. 46% das entrevistadas discordam desta afirmação. E a gente não tem referência na escola, né? Naquele tempo tinha as mulheres negras globais das novelas, mas a gente sabia que era um mundo muito inacessível pra gente. Então as minhas tias são negras, mas elas têm cabelo black, elas vinham pra mim, Letícia, assume seu cabelo. Eu falava assim, tia, só tá louca. Como que eu vou assumir esse cabelo onde eu moro? Eu moro na periferia. Se eu assumir esse cabelo, o racismo vai aumentar 2 vezes comigo. De jeito nenhum, porque esse é o maior medo. A gente tem medo de ser a gente mesmo, porque a gente sabe que vai aumentar. Olha como que é louco isso, né? Como que mexe com a nossa cabeça. Alcançando a autoestima. Aí fui cortar num salão, a mulher, tipo, tirou quase todo o meu cabelo fora, foi horrível. Mas, enfim, aí eu comecei meu processo de transição forçadamente. E então, desde então, eu uso meu cabelo natural. E aí, quando ela colocou trança, ela ficou maravilhosa. Eu falei que essa eu vou colocar também. E aí, quando eu coloquei, foi o boom, né? Que assim, todo mundo falou que eu estava linda na escola. E eu falei, mano, não é possível. Como assim? Os meninos estão falando que eu tô linda? Eu nunca me achei feia. Mas eu sabia que as pessoas achavam feia. E aí, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, é que eu comecei a olhar e pensar, não, mas na verdade, acho que eu sou bonita e eu acho que eu posso ser bonita para várias outras pessoas. O lugar da mulher negra. Ser mulher negra no Brasil é um desafio, né? É praticamente um ato político. Ela é a base da pirâmide hoje, né? Ela vem atrás das mulheres brancas, né? Mas por que que isso aconteceu? Né? Aconteceu porque as mulheres brancas elas saíram para trabalhar e quem cuidava dos filhos dessas mulheres brancas eram as mulheres negras. Então a gente acabou ficando para trás numa posição marginalizada, numa posição
de grande vulnerabilidade da nossa sociedade, e tudo isso precisa ser entendido para que a gente consiga oferecer hoje mais oportunidades de trabalho para essas mulheres. As mulheres negras são as que ganham menos, né? Eu sinto que eles não querem que a gente saia lá da base daquela pirâmide, né? Eles querem que a gente continue, né, ganhando pouco, fazendo serviços mais operacionais. Não que isso seja algo errado, né? Minha mãe trabalhou, me sustentou como sendo da área de limpeza. Então, há dentro da cultura, na família, na indústria cultural, na escola, uma série de modos simbólicos, tecnologias de gênero operando o tempo todo para que a gente seja objetificada, desumanizada, subalternizada e para que a gente acredite menos em quem nós somos. Acho que a mulher preta geralmente é lembrada muito pela força, pela brabeza, de repente, por esse lugar que meio que tira um pouco da humanidade, e aí transforma a mulher preta em alguém que aguenta qualquer coisa. A primeira mulher engenheira branca, ela se formou 30 anos antes de uma mulher negra engenheira. A gente acaba sendo vítima, né, recorrente em homicídios, a gente vai receber os menores salários, a gente não tem representatividade, a mulher negra não tem como olhar hoje e ver mulheres negras em posição de destaque para que ela tenha essa mulher como referência, então a gente tem uma falta de representatividade. Nós não somos consideradas dentro de um padrão estético que foi criado pela sociedade, nós somos vítimas de preconceito. Então, a atual posição da mulher negra hoje ela é muito delicada. A sociedade constrói muito bem tipo, o seu discurso e cria um imaginário no subconsciente tipo, de todo mundo, em que as próprias mulheres pretas não se veem como alguém que pode ocupar qualquer lugar, porque estruturalmente a gente realmente não pode. Tanto que você está fazendo essa entrevista comigo porque eu sou exceção. Se fosse a regra, não estava rolando esse TCC, né? As mulheres brancas são para casar, as pretas são para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. A cultura diz o tempo todo que as mulheres são subalternas aos homens e a única coisa com a qual elas podem sonhar é com o casamento e a maternidade. Mas as mulheres negras, nem com isso. Porque às mulheres negras sempre foi negado o direito de se casar, de ser escolhida por um homem, porque elas sempre foram vistas como reprodutoras, propriedades para serem estupradas e exploradas, e elas nunca tiveram garantido o direito de exercer a maternidade, porque elas reproduziam seus filhos não para serem seus filhos, mas para serem pessoas escravizadas. Elas tinham que abandonar o direito de maternar para cuidar do filho da sinhá. Ela não podia amamentar o filho dela para amamentar o filho da sinhá. Dificuldades no trabalho. Quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com produto de moda, as pessoas ficam... Não é só a posição do cabelo, mas eu acho que é porque é essa posição, né, amiga? Tipo assim, nossa, caramba, você é mesmo? Tipo, hoje eu fui num brechó aqui, era da irmã da igreja da minha mãe, né? E aí eu falei pra ela que eu era produtora de moda, isso. E ela ficou olhando assim com uma cara, mas as pessoas se assustam. Exatamente isso, amiga. É muito louco. E assim, por quê? Porque não é isso que eles esperam, né? É muito fato. Assim, dentro do meu trabalho hoje, não, né, não tem. Mas eu sinto que alguns lugares que eu vou, né, uma reunião, alguma palestra, algum treinamento, as pessoas estranham, assim, nossa, é você que vai dar o treinamento, assim. Ninguém fala, mas você nota, assim, o olhar da pessoa. 7 anos depois do projeto Mulheres Inspiradoras ter sido criado, depois dele conquistar 13 prêmios diferentes, depois de toda a visibilidade que ele teve, eu ainda sofro todo tipo de violência por ser uma mulher negra. Assédio judicial, assédio moral. Então, ser uma mulher negra, numa posição de prestígio, de destaque, de não subalternidade, de intelectualidade, é provocar um estranhamento na estrutura racista. Hoje também, como sou professora do INSPER, que é uma escola muito conhecida em São Paulo e no Brasil, eu também faço alguns eventos, né? Faço palestras, né? E eu já fui em palestras e as pessoas olhavam, olha, você que veio entregar panfletos, você vai lá para o fundo, porque aqui é só um cofre para professores. Eu tenho que falar, oi, muito prazer, sou a Bruna, sou professora do INSPER. E por algumas vezes eu chegava num evento internacional, por exemplo, como eu cheguei, para palestrar na mesa de abertura e sentei no lugar reservado aos palestrantes. E não demorou muito tempo para alguém lá
me demover de sentar ali e dizer assim, então, esse espaço é reservado aos palestrantes, você não pode sentar. Porque a imagem que aquela pessoa que me abordou tem cristalizada, né? E aí é importante dizer que não é um problema individual daquela pessoa, é um problema da cultura, né? Que acostumou aquela pessoa a só ver as mulheres na posição de subalternidade. Causou um grande estranhamento para ela. Então, até hoje, causa perturbação para as pessoas, causa estranhamento. 96% das mulheres entrevistadas já questionaram a ausência de mulheres negras ocupando o lugar de destaque na grande mídia e em espaços de suas vidas pessoais e profissionais. As pessoas não esperam ver uma mulher preta em cargo de liderança, as pessoas não esperam ver uma mulher preta em cargo de liderança desempenhando bem a sua função. Então, em vários momentos se percebe, assim, tipo, uma surpresa, opa, não esperava, ou então um descrédito já de início, assim. Tipo, essa mina tá aí, tá ocupando essa posição de liderança porque agora tá na moda. A moda, basicamente, tá muito centrada na mão da galera branca, né? E quando chega uma galera preta com novas ideias, atualmente eles estão nos ouvindo, porque a primeira coisa que eles faziam antes era roubar nossas ideias. Então, acredito que hoje eles já estão querendo nos dar voz, porque a gente não aguenta mais ser silenciado. E eu sei que vai gerar uma desconfiança já de início, de tipo, putz, mas será que essa mina merece realmente estar aí? Será que ela tem qualificação para isso? Sim, eu tenho, Anjo, provavelmente. Eu estou me esforçando muito mais do que tu que tá aqui me olhando nesse momento com uma cara de surpresa. Então, as pessoas, elas se dirigiam a mim como se eu fosse a secretária do ambiente, né? Então, você, por favor, pode chamar o engenheiro responsável? As pessoas nunca falavam onde está a engenheira responsável, né? Quanto mais espaços de prestígio você vai acessando, você gera uma espécie de incômodo, de desconforto, né, das pessoas. É como se fosse um assinte, né? Quem que essa negra pensa para estar ocupando esses lugares, né? Eu sou a única negra no prédio? Por que onde eu trabalho eu sou a única professora negra? Por que no restaurante que eu vou eu sou a única pessoa negra e só a não ser os garçons que estejam no ambiente? Então, tudo isso começou a me fortalecer enquanto mulher negra e querer promover ações e querer trabalhar para que essa diferença e para que eu não fosse mais exceção. E a gente sente muito essa falta do afeto. Muito, muito, muito. De que, eu fico pensando isso 24 horas. Eu fico pensando, eu acho que eu nunca vou ser amada. Porque eu já passei por relacionamentos tão rasos, assim, que por isso eu coloco todas as minhas energias no trabalho. E por isso que você pode observar que todas as mulheres negras são muito foda no trabalho. Porque no amor, elas não têm essa reciprocidade. Eu demorei 3, 4 anos de terapia para entender que as violências que eu sofria se davam porque as pessoas não me respeitavam. Elas diziam o tempo todo que me respeitavam, que queriam ouvir o que eu tinha para dizer, mas não conseguiam aceitar o que eu tinha para dizer. Assim, numa atitude muito racista, né? Então, acho importante dizer isso também para falar que é um processo essa tomada de consciência, né? Consciência de raça não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. Entender como é que isso opera para não permitir que isso te afete, porque a ideia é que isso te afete tão profundamente que você se cale, que você se silencie, que você se reserve ao lugar que esperam que você esteja. Isso também é enraizado, né? Que pessoas negras não são prósperas. Então, quando você começa a prosperar, você já acha que tem alguma coisa errada acontecendo. E a gente tem que entender a nossa identidade, respeitar a nossa história, ver que entender que nós trabalhamos para isso e que nós vamos prosperar sim, e que isso não é algo ruim, né? Ser uma mulher negra que ocupa posições de prestígio é ter que, o tempo todo, lidar com esse estranhamento e com essa violência. As pessoas têm um estranhamento de te ver ali, né? E aí os estereótipos, por exemplo, da negra metida, né? É como se a gente tivesse que sentir uma culpa. É como se você estivesse num lugar que não é seu. O que você está fazendo esse lugar? Esse lugar não é para você, né? Então, também tem um impacto interno, assim, de você quase querer se esconder para que o outro não se ofenda com a sua presença naquele espaço de prestígio, né? Por essa minha preta periférica, eu vejo as meninas que eu estudei, aonde eu moro, como que são as cabeças das pessoas. E parece que, tipo assim, a gente não pode crescer, a gente não pode querer mais que isso. Só isso aqui que a gente vive tá bom e tem que se sustentar com isso.
Quando você pensa na sua maior referência, seja no âmbito pessoal ou profissional, qual a raça e o gênero dessa pessoa? 65% das mulheres entrevistadas afirmaram ser uma mulher negra, 14% mulher branca, 6% homem negro e 6% homem branco. Eu acho muito importante isso, esses eventos, por isso que eu faço muita questão de participar, Bianca, porque na minha época eu não tinha essa referência. Eu não conhecia uma engenheira. E eu não conhecia, se eu não conhecia uma engenheira, imagina conhecer uma engenheira negra. Eu não tinha essa referência para olhar para aquela pessoa e falar: olha lá, aquela mulher está lá, eu vou conseguir também. Eu não tive. Eu tive que ir trilhando a minha trajetória para eu ser minha própria referência, sabe? Então, eu sei como isso foi muito traumático e foi muito pesado. Agora, quando a gente olha para mulheres negras em cargos de liderança, você vê que existe essa possibilidade. Eu não sabia se existia essa possibilidade ou se eu estava sonhando alto demais, sabe? Sim, sou negra. Blackness, that black power, that black pushing them to identify with black culture. I think that's what you're asking. I have no choice over it. In the first place, to me, we are the most beautiful creatures in the whole world, black people. I mean that in every sense, outside and inside. And to me, we have a culture that is surpassed by no other civilization, but we don't know anything about it. So again, I think I've said this before in the same interview, I think at some time before, my job is to somehow make them curious enough or persuade them by hook or crook to get more aware of themselves and where they came from and what they are into and what is already there and just to bring it out. Para eu ficar com a autoestima mais baixa ainda, eu tentava basicamente fingir que um dia eu poderia ter um cabelo lisão. Era muito louco, né? Que a gente achava assim, nossa, no meu sonho um dia eu vou ter um cabelo lisão, pretão, igual das outras meninas. E aí eu comecei a me ver como uma mulher negra real, sabe? Comecei a me ver como uma neguinha, como o pessoal fala. Eu queria ser Paquita, daí eu falei, mãe, eu quero ser Paquita. Daí ela, Marisa, elas moram no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo. Daí eu parei, fiquei lá, voltei pro meu quarto, daí eu voltei, mãe, a gente muda pro Rio de Janeiro. Daí ela falou assim, Marisa, elas são ricas. Daí eu voltei pro meu quarto, daí eu voltei e falei, mãe, eu vou trabalhar, a gente vai ficar rica. Daí depois ela falou, Marisa, elas são loiras. Eu voltei pro meu quarto, tentando pensar alguma coisa, né, pra dar resposta. Daí eu voltei e falei, mãe, é só eu mudar a cor do cabelo e usar uma peruca. Daí ela falou, Marisa, você é negra, você é preta. Daí eu voltei pro meu quarto e chorei horrores. Chorei por dias de tristeza, porque eu sabia que eu não ia ser Paquita por causa da minha pele. Consegui uma coisa que eu não consigo mudar. Né? Tipo assim, eu consegui ir pro Rio, eu consigo ficar rica, eu consigo mudar a cor do cabelo com uma peruca, mas a cor da minha pele não tem como mudar. Né? E você ser excluída por causa disso é muito difícil. E se declarar negro ou negra ou preta é algo muito pessoal também, né? E o livro também da Bianca Santana vale super a pena, quem estiver nesse processo também. Quando me descobri negra foi um divisor de águas na minha vida. Até comentei com ela sobre isso, que foi um divisor para mim. Porque eu acho que eu tinha até medo de falar que eu era negra, sabe? Então eu era moreninha, eu sou um pouco mais escurinha, mas hoje, antes falar que era preto ou negro era algo muito pesado. Hoje não, hoje a gente já está desconstruindo isso e hoje, para mim, eu já vejo como um elogio. Vamos nos amar? Esse sentimento de inferioridade, de subalternidade que você tem, não é uma questão sua, individual. É uma questão estrutural. É o que a cultura fez com você. Mas você pode mudar isso. É interessante que a gente ame a nossa história, né? Que a gente respeite a nossa história. E a gente evite também as comparações. Estando atento aos lugares que eu ocupo, as pessoas que estão me cercando, quem são as minhas lideranças, qual é a organização onde eu estou no momento. Essas são perguntas muito chave, assim, e aí eu acho que para todas as mulheres que querem desenvolver uma carreira. Onde é que é esse lugar que tu está entrando?
que é composto, a maioria é homem branco. Ela tem o direito de sonhar com muito mais do que isso. O casamento e a maternidade são muito importantes, mas eles não nos definem e eles não podem ser a única coisa com a qual a gente vai sonhar. Então, a sua identidade é sua, ela é única, então não se compare, se fortaleça na sua história, se fortaleça na sua identidade. Você não precisa caminhar sozinha. Eu tentei fazer isso por muito tempo e não consegui, porque eu achava que eu era autossuficiente, mas a gente precisa de ajuda, principalmente a mulher negra, ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa caminhar com mulheres negras também para se ajudar, para se fortalecer. Não tem absolutamente nada de errado contigo, porque tu é uma mulher preta. Tu é maravilhosa, tu tem com certeza qualidades lindas e isso precisa ser explorado. Então, tipo, pensa sobre tu mesma, sobre as coisas que tu gosta, sobre as coisas que te deixam confortáveis, sobre aquilo que te faz feliz, e começa a buscar por isso. Mas, de novo, sem ingenuidade, sem esquecer que a gente vive num sistema estruturalmente racista e que todo dia vai tentar te derrubar. E estou fazendo, assim, eu falo coisas práticas, assim, é seguir mulheres negras. Em redes sociais, ler livros, filmes, para a gente começar a gente se achar capaz. Não, eu sou capaz, eu tenho essa inspiração. Ela fez isso, a pessoa fez outra coisa. Então, você tem um direcionamento e você sentir que você realmente é capaz e você tem direito disso. 93% das mulheres entrevistadas afirmam ter orgulho de ser negra. E eu acho que a principal coisa é busque outras mulheres pretas. Seja se vai ser as autoras que estão referenciando um artigo que tu está escrevendo, seja quem tu vai escolher para ser teu amigo, seja quem é a blogueira que tu vai seguir, seja o feed de quem que tu vai ficar olhando no Instagram. Busca que sejam outras mulheres pretas, porque ali tu vai conseguir achar, enfim, identificação e conforto. E tá tudo bem. Eu nunca vou ter um nariz fino, eu nunca vou ter um cabelo liso, e tá tudo bem também, porque eu sou bonita do meu jeito. Entendeu? A gente não precisa sair todo dia maquiada, não precisa sair montada. Não precisa colocar sempre aquela roupa mais justa, que pelo menos para não chamar atenção no rosto, vai chamar atenção no corpo. A gente não precisa. A gente também pode errar. Eu sei que o peso do erro é maior pra gente, mas a gente também pode errar e aprender com o erro e seguir em frente. E se amem. É sobre, sabe? Se você não quiser usar uma trança, não quiser usar assim, aquela gringona, colocar cabelo, usar seu cabelo natural, use. Se quiser usar o cabelo liso também, você sabendo quem você é, use e você vai ser liga do mesmo jeito. É sobre isso. Quando você pensa em alguma mulher negra de influência, qual nome salta à sua memória? Bell Hooks, Beyoncé, Conceição Evaristo, Jamila Lélia Ribeiro, Gonzalez, Maju Marielle Coutinho, Zendaya, Zezé Thaís Araújo, Oprah, Elza Soares, Glória Sueli Maria, Carneiro, Rachel Nathalie Maia, Neri, Carolina Nina Maria de Simone, Jesus, Rihanna, Rihanna, Michelle Obama, Angela Davis. minha mãe. Vencedora. É isso. Que intervalo. Entende, gente? E era sobre uma menina preta. Eu falei, meu Deus, ai, que tudo, era sobre uma menina preta.